ou melhor, sobre genérico ou similar, né? Eles se tornaram populares entre os consumidores, mas ainda geram várias dúvidas. O nosso Tudo de Bom recebe o Carlos Vinícius, ele que é farmacêutico clínico e presidente da Sociedade Brasileira de Farmácias Hospitalar Regional do Maranhão, para esclarecer os principais mitos e verdades sobre esses medicamentos que conhecemos como genéricos, né? Tudo bem, Carlos? Bem-vindo aqui, é a primeira vez aqui, né? Pode ficar à vontade. Obrigado pelo convite. Bom, durante a pandemia que vivemos até hoje, muito se viu falar sobre medicamento, né? Aquele famosinho que a gente viu, né? E aí as pessoas recorreram muito a remédios genéricos, né? Eles realmente são confiáveis? Qual que é a diferença do remédio normal para o genérico? Os medicamentos genéricos e os medicamentos de referência, hoje em dia eles têm uma validade e uma segurança muito grande. Então esses medicamentos eles podem ser utilizados, não tem perigo nenhum, eles passam pelos mesmos testes que os medicamentos de referência, eles são obrigados a passar, que são testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Mas no mesmo lugar é realizada essa testagem? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela testa isso, né? Para poder esse medicamento entrar em circulação, esses testes são feitos antes. Então, esse teste de bioequivalência é para saber se aquele medicamento genérico ele tem a mesma equivalência farmacêutica do medicamento referência. E o teste de biodisponibilidade é para saber se a biodisponibilidade daquele medicamento no organismo ele tem a mesma disponibilidade no organismo que o medicamento referência. Então, são testes que são feitos nesse medicamento para testar a sua eficiência. Entendi. Eu queria que você acompanhasse ali no telão com a gente. Vamos colocar aqui alguns mitos e verdades e aí você vai responder. Mitos e verdades sobre medicamento genérico. Ali diz, demoram mais tempo para fazer efeito. É um mito. É um mito? É um mito. Tem o mesmo poder de ação. Como eu falei, os medicamentos eles passam por vários testes e um desses testes é o teste de biodisponibilidade, que é para saber se esse medicamento ele faz o efeito no mesmo tempo do referência. Então, é um grande mito. Entendi. Agora, tem algumas pessoas que se identificam mais com medicamento genérico do que com medicamento de referência, né? Parece que para eles, tem uma ação mais rápida. Na realidade, tem medicamentos que têm recipientes diferenciados. A base é a mesma, o princípio ativo é o mesmo, mas a gente acaba, o laboratório ele acaba colocando recipientes, que é para formar aquele comprimido, porque a dose mesmo do princípio ativo é muito pequenininha. O que mais tem dentro daquele comprimido são recipientes, lactase, talco, são outros recipientes para poder fazer a forma. Então, alguns laboratórios, por isso que existe isso, alguns laboratórios utilizam recipientes diferentes que é mais disponível dentro do teu organismo do que aquele outro laboratório. Por isso que existe essa percepção. Por exemplo, quando a gente gripou, né? Um exemplo. Tem gente que só compra um medicamento porque sabe que comprou, passou. Já outros que prometem tanto quanto ou até mais, a pessoa toma e parece que o sintoma vem persistindo, né? Que é um outro mito também. No quadro gripal, você trata sintomas, você não trata a infecção. Porque é uma infecção viral, você não trata esse vírus, você trata sintomas. Então você trata a dor no corpo, você toma um analgésico, você trata a febre, toma um antitérmico. Então, e às vezes aquele comprimido que é para tratar a gripe, que não é para tratar a gripe, mas sim os sintomas, ele é composto, então ele tem um antitérmico e ele tem um analgésico. Então ele trata tanto a dor quanto a febre, mas ele não trata a gripe, ele trata o sintoma. Muito bem. Vamos lá, mitos e verdades sobre medicamentos genéricos. Vamos ver o próximo, o pessoal de casa pode acompanhar aí também. Coloca aí pro pessoal de casa acompanhar. Vamos lá, aqui diz, são vendidos a baixo preço porque não tem a mesma qualidade. O que faz baratear? Primeiro, isso é mito ou é verdade? Mito. Mito também? Outro mito. Bota aí o carimbo de mito, então. Mais um mito, muito bem. Por quê?
Os medicamentos genéricos, eles são mais baratos porque eles quebram patentes farmacêuticas. Tipo quais? Então, um laboratório, ele demora muito tempo para desenvolver um medicamento, uma vacina. Hoje se fala muito em vacina, né? Então, existe processos daquele medicamento entrar em circulação. Hoje se fala em fase clínica, mas isso sempre existiu. Então, a fase clínica é aquela fase de pré-teste, desde do teste em animais até o teste em seres humanos, e isso demora um tempo muito grande. Então, o laboratório ele investe um recurso muito alto para que esse medicamento ele seja colocado em circulação. E aí tem uma patente que é uma exclusividade durante o tempo, que só existe aquele medicamento para comercialização. Então, todo aquele recurso implicado na fase de testes, na fase de implementação daquele medicamento é retirado durante essa fase. Durante essa patente. Aí depois os genéricos podem entrar em ação. Isso, aí tem a quebra da patente, né? Que existe a lei de genérico que é dos anos 2000, entre 98 e 2000, e que quebrou essa lei que quebra essas patentes, né? De medicamentos com mais de 10 anos. Então já pode ser feito isso, ou medicamento que seja muito necessário dentro tem uma necessidade que precise daquilo, ele pode ser quebrado aquela patente para outros laboratórios produzirem e se tornar mais barato. Se a gente tivesse, por exemplo, um medicamento que fosse muito eficaz no tratamento da Covid-19, por exemplo, a gente poderia lançar a mão disso. Né? Se a patente ainda tivesse vigente, essa patente seria quebrada. Poderia. Muito bem, vamos lá, vamos para o próximo. Estamos recebendo aqui o farmacêutico Carlos Vinícius para falar sobre essas dúvidas sobre medicamentos genéricos, né, que a gente encontra mais barato, como que eles agem. Vamos lá, tem mais um aqui, ó. Podem ter um aspecto diferente ao do medicamento original. Mito ou verdade, Carlos? Isso é verdade. Como assim? Pô? O aspecto, o formato só? O formato, a cor. Então pode ser diferente mesmo do medicamento referência. A gente pode ter um medicamento que ele é uma dipirona, por exemplo, que ela pode ser branca ou incolor em um laboratório, se for uma solução oral, e a gente ter ela com uma cor de tutti-frutti para criança de um outro laboratório. Isso é verdade e depende muito do laboratório. Mas isso não influencia, essa mudança não influencia em nada na qualidade? A mudança de cor ou a mudança da caixa ou do aspecto, isso não muda a eficiência do medicamento. Se ele estiver lacrado e tudo, não existe isso, né? Se você comprou o medicamento e ele estiver lacradinho, mas a cor dele foi diferente do medicamento de referência, isso é uma questão puramente comercial. Por que as pessoas, na sua opinião, né? Por que as pessoas têm uma barreira assim, né? Quando o farmacêutico tá lá que ele indica, não temos esse, ou então tem esse, tá com um valor um pouquinho salgado, mas temos o genérico. Tipo assim, às vezes o consumidor, ele tende eu quero de referência. Por quê? Existe uma cultura muito antiga ainda de resistência ao medicamento genérico, né? Desde a sua implementação, que foram várias discussões, hoje se fala em fake news. Será que é por conta da embalagem? Porque o consumidor compra muito um produto por sua embalagem, né? E a embalagem do genérico, gente, é tudo igual, só muda o nome. Ela tem um G bem grande na frente, é tudo igual. As cores são as mesmas, parece, não sei, a sensação que passa é que não é original, é uma coisa falsificada. Existia uma resistência também muito grande, né, em relação ao genérico, por conta dessa implementação dele. Você comprava um medicamento que era X valor, você estava comprando agora um medicamento que era muito menor o valor, e aí as pessoas elas fazem aquela associação, o que é mais barato não presta, mas não é assim. Né? O medicamento genérico, para ele entrar em circulação, hoje em dia, ele passa por muitos processos de avaliação para que aquele medicamento chegue. E hoje a gente já tem um outro medicamento, que é o equivalente farmacêutico, que é um medicamento similar, mas que passa pelos mesmos processos que o medicamento genérico passava. Porque muitos falavam assim,
o genérico passa por esse processo, mas o similar não. Realmente não. Mas hoje já existe uma obrigatoriedade por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em que obriga esse medicamento similar também terem testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Entendi. Vamos pro próximo. Tem mais um, né, gente? Tem mais um? Vamos lá. Atuam tão bem como os medicamentos de marca. Verdade. Já é verdade, você já respondeu basicamente esse aí, né? Que não tem, são testados da mesma forma, né? Então vamos para mais um? Vamos lá? Coloca aí, ó. Tem uma composição diferente em relação aos equivalentes de marca. Mito ou verdade? É verdade. Ou é mito, quer dizer, desculpa. É mito? É mito. Tem uma composição de... Realmente. Os medicamentos genérico, eles... Porque você falou que adicionam, isso, né? Eles têm... Olha, tô uma aula aqui que você tá me dando, tá vendo? Eles têm recipientes diferentes, então eles podem ter realmente uma composição diferenciada final. Porém, o princípio ativo, ele é o mesmo para todos, tá? Mas o recipiente, que aí a gente pode usar diferentes tipos de recipiente, eles podem mudar. Esses nomes que a gente vê nos genéricos, que são diferentes, né? É uma decisão do laboratório, é uma decisão que vem da composição do medicamento. Como que eles chegam no nome, né? Porque às vezes é um nome completamente diferente do nome do medicamento que é referência. Né? A embalagem é diferente, o nome é diferente. Por quê? São estruturas químicas, né? O nome, por exemplo, a gente está vendo ali a amoxicilina, são estruturas químicas que são colocadas para serem realmente o nome do medicamento, né? O nome da substância. E o nome comercial, que ele é um nome que tem que ter um apelo comercial maior, mais fácil, de fácil entendimento, de fácil pronúncia. Aqueles que a gente vê propaganda na TV, isso, né? Esses eles têm que ser realmente mais fáceis, porque é um apelo comercial também, né? Tanto que eles têm marca registrada. Então, aquele apelo comercial de você ser mais fácil para chamar e para pegar na população, é por isso que é colocado esses nomes, o nome de referência, mas o nome da substância, assim, por isso que a gente utiliza como base do genérico. Ô Carlos, eu tinha no mínimo mais umas 5 perguntas, mas o nosso tempo tá curtinho ainda, a gente ainda tem mais um bloco, mas eu quero agradecer muito sua disponibilidade. Eu tirei várias dúvidas, ainda tenho mais 5 que depois eu tiro com você. De repente você volta aqui na nossa casa para um outro assunto, eu queria que você deixasse seu Instagram pro público de casa. Pronto, meu Instagram é carlosvinicius13, e lá eu... Tá aqui, né? Tá aí, carlosvinicius13. E lá eu tiro dúvidas de quem me perguntar. Muitos alunos também a gente consegue orientar por lá, então fico à disposição de vocês. Muito obrigado, Carlos.